Fala galera, começando mais uns Irpolistas, vou começar a chamar pelo nome. Dessa vez misturando seleção brasileira e futebol nordestino. A gente vai relembrar aqui as convocações diretamente nos clubes do Nordeste para a seleção brasileira. E isso começou desde 1923. Até hoje, 63 jogadores já foram convocados atuando em algum clube do Nordeste. Até hoje só em Pernambuco e na Bahia. Mas o primeiro deles foi de um clube que hoje está bem por baixo e talvez muita gente nem se lembre dele. É o Botafogo de Salvador. Alfredo de Pereira Melo, o Mica, tinha acabado de ser bicampeão estadual pelo Botafogo, quando em 1923 ele acabou sendo convocado para a seleção brasileira para disputar o Sul-Americano lá no Uruguai, em Montevidéu. Mica foi o pioneiro, disputando 7 partidas pela seleção brasileira, mas depois dali foram 34 anos até que alguém voltasse a ser convocado atuando na região. A primeira leva de convocados na seleção brasileira foi na década de 50, e aí tem uma particularidade, tem uma observação a ser feita. Naquela época, a seleção brasileira era CBD, não era CBF, era Confederação Brasileira de Desportos, e durante alguns anos ela dava a oportunidade a algumas federações de representarem a seleção brasileira. Em 57 isso aconteceu com a Federação Baiana, que acabou de disputar uma taça com o Chile, lá em Santiago do Chile, jogando 2 partidas. Derrota por 1-0 e empate 1-1. E isso foi uma seleção formada só por jogadores do Bahia, do Vitória, do próprio Botafogo de Salvador, do Galícia, do Ipiranga e um do interior, o único da região, o Fluminense de Feira de Santana. 2 anos depois, em 1959, foi a vez da Federação Pernambucana, através de Rubem Moreira, conseguiu junto à CBD, também ter o mesmo direito. E no caso da seleção pernambucana, ou seleção brasileira, só formada por jogadores de Náutico, Santa e Sport, a disputa foi para a Copa América. O que é curioso é que já tinha tido uma Copa América naquele ano. E não por acaso o torneio foi chamado de Campeonato Sul-Americano Extra. Foi disputado no Equador. E a seleção pernambucana acabou ficando em terceiro lugar, só atrás de Uruguai e Argentina. Somando essas 2 seleções, a de 57 e a de 59, só aí foram 40 jogadores. Obviamente distorce um pouco as listas, mas a gente vai separar as duas aqui. Entre o geral, com todo mundo convocado em qualquer situação, inclusive seleções estaduais ou seleções abertas, e a partir de 66, que quando a seleção brasileira parou de ter isso, e todo mundo podia jogar em qualquer lugar do país, e o primeiro foi Nado, ponta do Náutico, que foi pré-convocado para a Copa do Mundo de 66, uma seleção formada por 44 jogadores na convocação, uma confusão danada, mas foi sendo enxugada até chegar à lista final que disputou a Copa do Mundo da Inglaterra. Começando então pela lista geral, com 63 nomes, 9 times cederam jogadores para a seleção brasileira, e aí convocações sem nenhum tipo de distinção. Nessa, a lista tem um empate na liderança, Santa Cruz e Sport. Os 2 times cederam 13 jogadores e os 2 times tiveram 10 jogadores que entraram em campo. No caso do Santa, a diferença é que boa parte dos convocados estavam na seleção de 59, até porque o treinador daquela seleção era Gentil Cardoso, que era o treinador do Santa, que foi o campeão pernambucano daquele ano. Então nada mais natural que o Santa fosse a base daquela seleção. O Sport acabou tendo mais convocados depois na era aberta. Uma curiosidade sobre a participação de Sport e Santa na seleção de 59 é que os 2 tiveram 2 jogadores que atuaram em todas as partidas. No Santa, Bio e Zé de Melo. O Zé de Melo, inclusive, marcou 2 gols pela seleção brasileira. E no Sport, Edson e Traçaia, que fez um gol. Traçaia, que é o maior artilheiro da história do Sport Clube do Recife, tem 202 gols. Seguindo a lista, vem o Vitória, que teve 11 convocados, dos quais 8 chegaram a atuar. O Vitória passa pela mesma situação do Santa Cruz. Muitos desses convocados estavam na seleção de 57, o que coloca o Vitória na frente do Bahia por uma convocação. O Bahia vem logo depois, naturalmente, com 10, 7 entraram. A diferença é que o Bahia teve mais convocados na era aberta, sendo que já tem um hiato bastante grande. Desde que a gente fez essa gravação aqui, o Bahia já não tinha há 27 anos um convocado. A última foi em 1991. Na sequência, vem o Náutico com 9 convocados, sendo que 7 entraram em campo. A diferença é que o Náutico, desses 9, 7 estavam na seleção brasileira, que era Pernambuco representando a seleção brasileira, e 2 depois na era aberta. Um deles, inclusive, em 2013, Douglas Santos, lateral esquerdo, que posteriormente disputou as Olimpíadas pela seleção brasileira e ganhou a medalha de ouro. Passados os grandes clubes, chegam nomes de menor tradição na região e vem um triplo empate, sempre lá na Bahia. Botafogo de Salvador, Fluminense de Feira de Santana e Ipiranga, cada um com 2 convocações. No caso do Botafogo, uma delas foi o Mica, lá de 1923, como a gente já falou. Ou seja, o Botafogo só teve um convocado nessa seleção baiana em 1957, enquanto Fluminense de Feira e Ipiranga tiveram 2 cada um, e os 2 convocados entraram em campo. Fechando a lista, também de Salvador, o Galícia, que teve um convocado, Walter, também para 1957, jogou uma partidinha, entrou na história e botou o clube num patamar que dificilmente a gente verá novamente. Passada essa lista geral, agora chega uma lista onde não há distinção de convocação. Ou seja, você concorre com o Real Madrid,
Madrid, Barcelona, Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, o que for. Inclusive o Palmeiras já representou a seleção brasileira de uma vez só, em 1965, um ano antes de acabar essa história que vem desde 66 nessa era aberta. Nesta era aberta, quem teve mais convocados foi o Sport, com 8 nomes, dos quais 6 jogaram. Os que não jogaram foi Chiquinho, que acabou sendo convocado em 96 por Zagallo e se machucou, e Bosco, que teve uma situação muito curiosa. Em 1999 e 2000, o Bosco foi convocado 3 vezes por 3 treinadores diferentes, Candinho, Leão e Luxemburgo, e não entrou em campo com ninguém. Já entre os nomes que jogaram, mais recentemente o Sport teve Diego Souza, que acabou sendo um jogador que voltou a balançar as redes depois de muito tempo. Diego Souza fez 2 gols no amistoso contra a Austrália, inclusive um aos 10 segundos, que é o gol mais rápido da história da seleção brasileira em todos os tempos. O último jogador que havia feito um gol pela seleção brasileira, sendo jogador do Sport, tem sido Roberto Coração de Leão em 1981. Olha só o tempo, e lá pra cá apenas convocações e participações, mas nenhuma bola na rede. No Sport ainda tem outro nome curioso, Leomar. Leomar chegou a ser o capitão da seleção brasileira. Quem não lembra, né? Talvez você não lembre, até porque já faz tempo, já está em 2018, né? Mas lá em 2001, Leomar foi convocado por Leão, que tinha sido treinador do Sport em 2000, foi do Sport diretamente para a seleção brasileira, e Leomar acabou sendo convocado em 2001. Nas 6 partidas, Leomar chegou a vestir a braçadeira de capitão da seleção brasileira. No torneio da Copa das Confederações, foi chamado de jogador nota 7 por Leão, mas o desempenho dele não foi muito bom. Essa convocação, inclusive, deu muita confusão anos depois, quando o ex-presidente disse que ela teria ocorrido devido a uma comissão, algo negado pelo técnico, algo negado pelo jogador, e que o próprio presidente depois disse que foi mal entendido. Foi um rolo danado, mas uma coisa é verdade. Leomar, de fato, tinha feito um campeonato brasileiro muito bom em 2000, e o Sport tem sido o 5º lugar, tendo terminado em segundo na primeira fase, e Leão tinha trabalhado com ele. Mas, de toda forma, acabou ficando a mancha nessa história. Na sequência desta lista vem o Bahia com 5 convocações, dos quais 2 jogadores não entraram em campo. Baiaco, na década de 70, e Bobô, ídolo do clube, no início de 89. O que é muito curioso é porque o Bahia havia acabado de ser campeão brasileiro, mais precisamente no dia 19 de fevereiro, quando empatou em 0-0 com o Internacional no Beira-Rio. E Bobô acabou sendo convocado por Lazzaroni para a seleção brasileira, mas nesse período até o jogo ele acabou sendo vendido para o São Paulo por $1 milhão, ou seja, quando ele entrou em campo em abril, no amistoso em Teresina, ele já era jogador do São Paulo. Nesse levantamento, eu cito como convocado pelo Bahia, porque ele, afinal ele estava no Bahia, mas não tem como dizer que ele jogou enquanto jogador do Bahia, porque ele já tinha mudado de clube. O Bahia também tem outra história curiosa, que é um amistoso em 1990. O Brasil enfrentou a seleção do resto do mundo, que tem gente que também chama de seleção da FIFA. Foi o jogo que comemorou os 50 anos do Rei Pelé. Ele entrou em campo, ele jogou o primeiro tempo, o jogo foi em San Siro, lá em Milão. O Brasil perdeu por 2-1. Naquela ocasião, dois jogadores do Bahia entraram em campo, Luiz Henrique e Charles. E foi a única vez na história, na seleção aberta, que 2 jogadores do Nordeste entraram em campo numa mesma partida. Algo muito relevante. E o Brasil acabou perdendo aquele jogo por 2-1 e ficou marcado porque um dos jogadores, Rinaldo, não deu o passe para Pelé fazer o gol. E ficou marcado por isso. Esse lance tem na internet. Mas ficou puta vez na transmissão. Porra, era pra... A festa do rei, a turma não dava o passe pro cara, porra. Seguindo essa lista, o Vitória, com 4 convocações na era aberta. 2 entraram em campo. O último não entrou em campo, que foi Dudu Cearense. Quem já viu o vídeo anterior sabe do que eu estou falando. Ele foi uma das maiores vendas da história do futebol nordestino. Dudu Cearense foi convocado para a Copa das Confederações, sem ter feito nenhuma partida na seleção brasileira. Foi para a Copa das Confederações, lá também não jogou, voltou. Curioso, né? Quem também teve uma situação semelhante, mas para um amistoso, foi o lateral Rodrigo, em 1995, que foi o primeiro convocado do Vitória na era aberta. Inclusive, o Vitória, entre os grandes do Nordeste que já tiveram convocações, foi o último a ter um jogador convocado. Outra curiosidade é o lateral russo, que fez 5 partidas, jogando inclusive a Copa das Confederações de 97. O Vitória tem acabado de contratar ele junto ao Sport. Foi, inclusive, a maior negociação entre clubes nordestinos até então. O Vitória comprou Russo e Chiquinho junto ao Sport de uma vez só, no início de 97, e Russo, que já tinha feito um campeonato brasileiro muito bom pelo Sport, chegou no Vitória e logo depois foi convocado. Em 4º lugar, nesse ranking, o Santa Cruz, com 3 jogadores, e os 3 entraram em campo. O primeiro deles, Givanildo Oliveira, sim, o velho Giva, jogou 5 partidas em 1976, incluindo um torneio bicentenário lá nos Estados Unidos. Depois de então, Givanildo fez o nome e fez parte daquele Santa Cruz que um ano antes, em 75, tinha chegado à semifinal do Campeonato Brasileiro. Então, assim, Givanildo na seleção brasileira era mérito absoluto, como também foi o caso de Nunes, em 1978. E aí, vale o parêntese sobre essa participação. O atacante Nunes, que depois seria campeão mundial pelo Flamengo, Nunes tem a maior participação entre os nordestinos na seleção brasileira. São 11 jogos, o maior número de partidas, e 7 gols, o maior número de gols marcados, além de ter sido o único convocado para uma Copa do Mundo na lista final. Eu tinha falado mais cedo de Nado, né? Nado foi pré-convocado numa lista de 44. Nunes foi convocado na lista final para a Copa do Mundo da Argentina em 78, só que acabou tendo uma lesão e acabou sendo cortado por Cláudio Coutinho.
Posteriormente, ele se recuperou e o Mundial ainda estava acontecendo, ou seja, podia ter jogado, mas acabou ficando de fora da equipe que viajou para a Argentina. E o último jogador coral a ter sido convocado para a seleção brasileira foi o lateral direito Carlos Alberto Barbosa, em 1979. Ou seja, esse ato atual é o maior entre os grandes clubes. Superou, já que o Náutico, em 2013, teve a convocação de Douglas Santos. Por sinal, o Náutico é quem fecha a lista com 2 jogadores. Douglas Santos, convocado em 2013 para a seleção principal, não chegou a entrar em campo. Porém, em 1966, o Náutico tinha sido pioneiro com Nado, convocado num jogo lá no Morumbi, em São Paulo. Terminado essa passagem nos rankings, vamos aqui a um quadro geral. De 1923 até essa gravação aqui, em maio de 2018, tinham sido 63 convocados, que disputaram 77 jogos. Porém, o número de participações é maior, 165. Por quê? Porque eu já expliquei aqui em relação a 57 e 59, onde vários jogadores do Nordeste estavam na mesma equipe. Ao todo, 27 gols foram marcados por clubes do Nordeste. E refinando essa lista, ou seja, colocando por estado entre Pernambuco e Bahia, você consegue ver que Pernambuco teve um desempenho mais presente em relação à Bahia. Em número de atletas convocados, 35 a 28, e entre atletas que entraram em campo, 27 a 22. O número de gols marcados também é maior. A única coisa que a Bahia fica à frente é o número de times. 6 times que cederam jogadores à seleção brasileira e 3 em Pernambuco. E para encerrar, uma curiosidadezinha. Em 1959, quando Pernambuco representou a seleção brasileira, inicialmente teve uma pré-convocação com 34 nomes. E nessa situação, até o Ibis teve jogador na seleção brasileira. Foram 10 do Santa, 9 do Náutico, 7 do Sport, 4 do Ferroviário do Recife, 3 do Ibis e 1 do Asas, que era um time ligado à aeronáutica. Só que a galera fez um teste, Gentil Cardoso, ainda sem uniforme da seleção brasileira, e na hora que foi feita a triagem, a turma viu que não tinha condição, pai. Aí não deu, só deixar jogadores de Náutico e Santa Sport. Ou seja, o Ibis passou raspando a trave. Ele teria sido representado com o goleiro Jaguns, os atacantes Vantu e Naldo, muita qualidade, né? Então é isso, galera. Meu primeiro desejo é que esse vídeo fique logo datado, porque obviamente eu quero ver outros jogadores do Nordeste convocados à seleção brasileira principal. Em outras categorias, as convocações até são até regulares, sub-17, feminino, sub-20, sub-15, mas na principal é algo cada vez mais difícil. Enfim, se gostou do vídeo, pode colaborar com a gente aí, inscrição no canal, aquela curtida, aquela compartilhada, comentar, a turma tem comentado bastante aí, eu tenho respondido sempre que eu posso, beleza? Um abraço a todos.